O salmista, no Salmo 139, ele declara o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes os meus pensamentos, tu conheces o meu levantar e de longe entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Uma das coisas que nós observamos no Deus que nós servimos é justamente atributos que lhe pertencem como onisciência, onipotência, onipresença, santidade, sabedoria. E são atributos que somente Deus possui. E justamente da sua onisciência é a capacidade extraordinária que Deus tem para saber de todas as coisas, conhecer tudo do passado, presente e futuro, que para nós, seres mortais, se divide o tempo dessa forma, mas para Deus, tudo para Ele é um eterno presente. Então, o salmista, ele pergunta aqui, para onde eu irei fugir da tua presença? Se eu for lá para cima, tu estás. Se eu descer, tu estás também. Se eu for para a profundeza, lá só se encontra. Não tem, porque além da sua onisciência, de conhecer inclusive os meus pensamentos, como nem bem a palavra chegou à minha boca e ele já sabe, ele também conhece todas as coisas e não tem quem fuja, porque a sua onipresença faz ele estar em todo lugar do universo, até mesmo no inferno, porque Deus está em todos os lugares. Então nós observamos que nós servimos a um Deus que não é um boneco que você carrega, que você transporta, que você leva para onde quer. Não. Você tem um Deus que é, acima de tudo, onipotente, ou seja, ele, além de ter criado todas as coisas, ele sustenta tudo pelo seu grandioso poder. Este é o Deus que nós servimos de maneira extraordinária aqui na face da terra. Muito bem, irmãos queridos, nós vamos prosseguir na nossa meditação na Escritura Sagrada e estamos estudando as parábolas preciosas, parábolas do reino, a forma didática extraordinária que Jesus tinha para ensinar as coisas. Ele não simplesmente entregava as coisas de bandeja, não. Jesus sempre fazia as coisas que levava o homem a refletir, a pensar, a colocar a sua mente em funcionamento para descobrir fatos. Esta, na realidade, era a pedagogia que Jesus possuía. E nós hoje vamos meditar sobre a parábola dos dois filhos. E essa parábola, ela está no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 28, que nos declara o seguinte: o que vos parece? O homem tinha dois filhos, e chegando-se ao primeiro, disse-lhe: vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. E depois arrependeu-se e foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que Deus, em sua infinita bondade e eterna misericórdia,
Abençoe os nossos corações, faça a leitura da sua santa, eterna e doce palavra. Voltando um pouquinho aqui a nossa mensagem, nosso texto, ao versículo 23, que diz que tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E disseram entre si: se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens? E para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo porque a autoridade faço estas coisas. Uma das coisas que nós observamos aqui é que Jesus chegou ao templo cedo, bem de manhã, porque ele estava vindo lá de Betânia, amaldiçoou aquela figueira que secou-se na hora, e vem entrando em Jerusalém, e a multidão acompanhando as crianças, quiseram repreender as crianças, mas você sabe que das crianças é de onde sai o perfeito louvor, não é? E ele, quando entrou em Jerusalém naquela ocasião, ele veio derrubando tudo, a mesa dos cambistas, os currais dos animais que estavam por ali, o sistema de comércio que estava em volta do templo. Vocês fazem da casa de meu pai covil de ladrões. Isso aqui é uma casa de oração. E ele veio embora. E agora, quando chega aqui nesse ponto, justamente chegando ao templo, estando já ensinando, acercaram-se deles os principais sacerdotes, anciãos do povo, e perguntaram: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você chega aqui derrubando tudo, acabando, virando as coisas, e isso aqui é o fonte de renda do pessoal? Enfim, são coisas que do povo, né? Mas tem lugar para tudo nessa vida. Você não vai fazer uma igreja dentro do supermercado, e lugar de igreja é de adoração, é casa de oração. Então Jesus, na autoridade divina, ele muda aquele conceito naquela hora, que deixou praticamente as autoridades eclesiásticas numa situação mesmo difícil, e vieram e perguntar: mas qual a autoridade que o senhor faz isso, hein? Com que autoridade? Aí Jesus, mais uma vez, enrolou eles. Bom, eu vou dizer com que autoridade eu faço isso. Se você me disser que o batismo de João que era, eles não responderam. Esse eu também não respondo. Mas isso, nesse momento, deu origem a algo, realmente uma lição extraordinária, que eles, na realidade, não estavam esperando aquilo. Jesus não respondeu em que autoridade é que eu faço isso. Mas aqui no versículo 28, ele declara: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, pai, sim, senhor. Porém, ele não foi. E dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas esse respondeu: não quero. Mas depois, arrependendo-se, ele foi. O que é que nós observamos aqui? Um pai de família, os 2 eram seus filhos, 2 filhos, que naturalmente estavam acostumados ali na família, no seu dia a dia, a fazer as tarefas de casa, e nessa ocasião, o pai de família vai e pergunta, pede para um: você hoje vai para a vinha? E ele respondeu simplesmente: eu vou. Mas só que ele não foi.
E o outro ele respondeu, eu não vou, mas eu terminou indo. Afinal de contas, quem são esses dois filhos? Para você entender o que a palavra de Deus ela nos esclarece, eu quero informar para você que naquela ocasião, o mundo estava dividido em duas partes, entre judeus e gentios. Entre aqueles que foram escolhidos por Deus e aquelas pessoas que não pertenciam à comunidade dos judeus, à comunidade judaica. E essas pessoas, elas foram levantadas na terra com uma missão. A missão de encher o mundo com a mensagem, a obra do reino, o reino que seria implantado aqui na face da terra. Esta missão era uma missão que tinha sido dada justamente ao povo judeu. Você observa em Êxodo capítulo 24, e o versículo 7, que nos declara o seguinte: e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Quem foi que disse isso? Para quem foi essa leitura? Justamente para os judeus que tiveram o privilégio de receber através de Moisés a mensagem divina, a palavra de Deus, a orientação celestial para o mundo, onde será implantado o reino. Então nós observamos aqui, quando ele disse: tudo quanto o Senhor falou, isso nós faremos. Foi justamente o que aquele moço respondeu para o pai. Né? Respondeu para o pai: tudo isso faremos, eu vou para a vinha. Só que ele não foi. Então, quando você começa a observar o caminhar da história da humanidade e do povo judeu na face da terra, você vai ver que bem cedo, esse povo que havia sido separado por Deus da face da terra, para ser uma nação sacerdotal, para ser um povo exclusivo e de boas obras, para mostrar ao mundo qual é o padrão divino, cedo eles se distanciaram. Simplesmente tornou-se um aparato extraordinário de legalismo e de outras coisas de religiosidade, como você vê justamente na questão dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e daqueles homens que pertenciam a esta comunidade. Você vai ver estes homens com aquela grandiosidade, com aquela suntuosidade, doutores da lei, homens que para chegar àquele ponto, naturalmente, eles estudavam bastante. Está entendendo? Chegaram, faziam isso realmente. E uma das coisas, por exemplo, com que autoridade você faz isso? Foi uma das perguntas que eles fizeram para Jesus, justamente porque para chegar àquele ponto, o mestre da lei, ele tinha que passar por uma série de estudos, de conhecimento, de mestres da vida, para poder ser um rabino, para ser um rabi, para poder ser um escriba, para poder ser um príncipe de Israel. E Jesus chega ali, né? E praticamente cortando a fila desse pessoal, mas acontece que ali estava o mestre dos mestres. Mas o que você observa? É justamente que aquele povo que disse para Deus, iremos, eles não foram. Simplesmente começaram a colocar uma sobrecarga em cima do povo, para que eles carregassem um sistema de leis que nem eles mesmos podiam carregar. Fechavam a porta do céu justamente com as suas tradições. Mas diz aqui o trecho bíblico: dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Ele foi. Arrependido, ele foi. Para você entender isto aqui, eu vou ler mais um pouco o texto bíblico. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram.
o segundo, declarou eles o segundo. Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Olha aonde está a categoria deste segundo irmão. Este irmão que não tinha aparentemente nenhum privilégio, era uma categoria separada da sociedade judaica e daquele aparato do templo e da religiosidade. É composto de quem? Representa aqui pelos meretrizes, pelas prostitutas, publicanos, pecadores, pervertidos. Esta classe de pessoa que simplesmente disse: não quero saber de religião, não quero saber de Jesus, não quero saber de Bíblia, não queremos saber de nada disto. Não queremos nada dessas coisas. Tá? Então, o que é que nós observamos aqui? É quando o Senhor disse aqui: qual dos dois fez a vontade do Pai? O segundo. Muito bem. Que essa categoria de segundo qual são aqueles que não queremos. E diz aqui o texto bíblico, e depois eles se arrependeram. Ele se arrependeu e foi. É o que está acontecendo justamente no mundo em que nós estamos vivendo. Milhões e milhões de pessoas que já nasceram no pecado, porque todos pecaram, até mesmo os judeus, todos estão enquadrados na mesma situação. Você vai observar aqui que não existe um terceiro termo. Tem aquele que diz que vai e não foi. Tem aqueles que não vou e foi. Não existe aquele que diz: olha, eu vou e foi. Não tem. Porque todos estavam enquadrados no pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas para você fazer parte deste segundo grupo, o que nos diz aqui a Escritura foi: arrependeram-se. Ele se arrependeu e foi. Como estou dizendo para você, hoje, milhões de pessoas que não conheciam, que não tinham o privilégio que os judeus tiveram, o conhecimento da Bíblia, da lei, eles não tinham, mas de repente algo especial aconteceu na vida deste segundo irmão e ele se arrependeu. É aquela meretriz que se arrepende, é aquele ladrão que se arrepende, é aquele falsário que se arrepende, esse que dizia não vou e se arrepende e agora está aqui na vinha, produzindo para o reino, trabalhando para o Pai. Isto é coisa realmente extraordinária. No livro de Mateus, no capítulo número 9, versículo 13, nos declara o seguinte a palavra do Senhor: ide, porém, e aprendei o significado de misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Se você se considera justo, religioso, príncipe, não foi para você que Jesus Cristo veio. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar pecadores arrependidos. É justamente isto que nós observamos aqui neste exato momento. Irmãos queridos, uma lição que nós aprendemos aqui com esses dois filhos é que justamente nós encontramos hoje, ainda nessa situação, nas nossas igrejas, no nosso meio, o meio religioso, nós encontramos muitos líderes que você vai ver, é um aparato incrível, é uma eloquência linda, é uma pessoa que tem, na realidade, uma mensagem extraordinária. Mas o que nós precisamos ter um cuidado muito grande,
porque aqueles homens eles eram respeitados, eles eram reverenciados, as pessoas os saudavam na praça, eram pessoas, infelizmente, que os homens, que a juventude, que as mulheres olhavam para um príncipe de Israel e via menos do que um ícone, um exemplo, alguém digno, mas era só casca. Eram sepulcros, aquele sepulcro que você vê no cemitério, aquele mausoléu feito de mármore, lindo, bem bordado, bem desenhado. Mas quando você tira a tampa daquele sepulcro, você vai ver só a podridão que está lá dentro. Este deve ser o cuidado, porque nós temos muitas pessoas que são apenas aparato, mas no fundo são verdadeiros sepulcros caiados, são pessoas que pregam uma coisa, mas vivem outra. O padrão de vida e de comportamento na família, na sociedade, não condiz com aquilo que ele está ensinando lá em cima do púlpito, está enganando a si mesmo. É uma pessoa que olha, as pessoas olham, mas como o meu líder tem uma mensagem, mas como ele prega bem. Olha, o nosso desejo é que todos esses grandes homens que assumem hoje estas lideranças, ela realmente fosse aquilo que elas pregam. Mas o Senhor Jesus está mostrando aqui que eu não vim buscar sãos, eu vim buscar pecadores arrependidos, pessoas que desejam entrar no céu pela porta estreita. Então é justamente isto, e precisamos ter esse cuidado realmente muito grande. E por outro lado, Deus está levantando homens e mulheres que ele tirou da sarjeta com Maria Madalena, como aquele homem que morreu na cruz ao seu lado, que se arrependeu na hora, como muitos outros pecadores que têm tido um arrependimento sincero. Pessoas que têm uma palavra, pessoas que dizem eu vou e vou mesmo, pessoas que dizem eu não vou e não vou mesmo. Não adianta você dizer uma coisa e depois dizer outra. Não, a palavra do cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Irmão querido, a vida espiritual ela é fina. E é algo realmente que, como disse o apóstolo São Paulo, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Isso pode se quebrar a qualquer momento. São lições que Deus nos dá justamente para você analisar a sua vida. E como disse aqui o Senhor, no versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo, é claro. Declarou-lhe Jesus, em verdade, vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Publicanos e meretrizes, veja só, pecadores arrependidos, como declara aqui o texto, porque João veio a vós outros no caminho da justiça. João veio pregando a justiça. Justamente ele foi morto porque ele era uma pessoa que apontava o dedo para as autoridades que viviam de uma maneira errada, pervertida, mentirosa. Era um homem que estava ali na sua época, que não se calou diante das injustiças que eram praticadas pelas autoridades civis e religiosas. Foi isso que levou a perder a sua cabeça, a ser decapitado. Então diz aqui ele, porque João veio a vós outros no caminho da justiça, pregando a justiça. E diz aqui o trecho bíblico que vocês não acreditaram nele para fazer aquilo que ele mandou, aquilo que ele pregou, aquilo que ele anunciou. Vocês não acreditaram, deram as costas e preferiram viver a vida perniciosa que vocês vivem, que vocês praticam. O reino de Deus é um reino de justiça.
E ali está um homem pregando a justiça e por isto é morto. É o que nós estamos verificando na atualidade, quando os homens chamam de o bem mal e aquilo que é mal estão chamando de bem. É a inversão dos valores que estamos vendo hoje em nosso mundo moderno. Corações pervertidos, corações endurecidos, não acreditastes dele, ao passo que publicanos e meretrizes creram, deram meia volta, se converteram, olharam para Jesus, houve o princípio da conversão e a partir daquele momento eles prosseguem simplesmente fazendo aquilo que o mestre manda, diferente daqueles que ouviram e disseram faremos e não fizeram, e estes que disseram que não faremos, eles ouvem a minha voz, como diz o Senhor, ou as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Isso é importante. Nós não podemos brincar, a salvação é coisa séria. Jesus Cristo veio ao mundo não para brincar, passear, fazer um turismo aqui, não. Ele veio buscar pecadores arrependidos, pessoas que precisam realmente creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para credes nele. Para credes nele. É isto que o Senhor quer. E pela infinita bondade, nós encontramos hoje muitas pessoas, irmãos, que eram pecadores, pervertidos, pessoas que eram separadas, que ninguém dava crédito, e de repente Deus levanta com poder e autoridade, porque pessoas que abraçaram o perdão com um carinho especial e fazem tudo para ser grato a Deus. Como Davi, o salmista dizia, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Eu não tenho nada para dar para Deus, mas eu dou agora a minha obediência, a minha vida, para que seja usado para a glória do seu santo, eterno e precioso nome. Então, creia nisso que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio buscar justo, santinho, que anda por aí todo. Não, ele veio buscar pecadores arrependidos. Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Irmão querido, o Senhor, ele tem na realidade grandes coisas para você. O que eu desejo é que o seu cristianismo, ele seja um cristianismo verdadeiro, sincero, puro e justo. O que nós queremos com esta palavra é que você observe agora do seu lado e verifique se você é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que faz a vontade do dono da vinha. Se você é, continue. Se tem alguma coisa, como disse o Senhor, se você vier apresentar sua oferta e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai. Você vai se consertar com ele primeiro, depois vem apresentar sua oferta. Você não está aqui para oferecer sacrifício de tolo, mas para fazer a vontade do Senhor. E você, prezado amigo que está ouvindo esta palavra, que sabe que Jesus Cristo veio buscar pessoas como eu e você, pecadores arrependidos, para fazer parte hoje da criação deste reino, porque é justamente esta a missão principal daquilo que nós encontramos aqui no versículo 31. Olha só, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino. O reino de Deus está próximo, tá? E você se lembra da parábola da vinha? Que os últimos serão primeiro? Pois bem, os primeiros a entrar neste reino, sei quem são? Justamente aqueles que estão chegando na hora 1/10, como eu e você, pecadores arrependidos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amado Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra nesse momento, pelos teus filhos que estão ouvindo a mesma nesta hora. Por este pai, por esta mãe, por esta família.
E nesse momento eu quero te apresentar, Senhor, o nosso caderno de oração, os pedidos que aqui estão sendo formulados, Pai, para que a tua potente mão alcance os nossos irmãos, as pessoas que estão hospitalizadas, acometidas dessa epidemia, mas o teu amor é grande, Pai. Eu te glorifico pela vida da Dininha, Senhor, que já está em casa. Pai Santo e Justo, continua fortalecendo cada vez mais e mais a vida da tua serva e outros que já estão em casa. Que o teu amor e a tua graça nos envolva cada vez mais e mais, reconhecendo que o Senhor é soberano, é onipotente, é onipresente e sabe todas as coisas. Nós te louvamos por isso. Te pedimos também pelas autoridades da nossa nação, que o Senhor tome a frente, Pai, abençoe-os. Abençoe ricamente o presidente da República, abençoe o ministro da Educação, teu servo que ali está. Creio perfeitamente que ele vai encontrar muita dificuldade, mas o Senhor é que está à frente dele. Nós te glorificamos por isto e sabemos que ele fará um bom trabalho. Abençoa, dando saúde, força ao presidente da República, sabedoria para administrar esta nação, Senhor. Guarda diante da tua potente mão. E assim continua abençoando a minha casa, meus filhos e netos, o trabalho das nossas mãos, os alunos do Instituto Bíblico, conceda a cada um deles a tua graça, sabedoria, nos estudos que eles estão fazendo, Senhor. Continua conosco no precioso nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.